Gente, vamos falar de uma orquídea muito exótica, muito bonita e que os agentes polinizadores adoram. As Catasetum. Ela é muito fofura porque ela tem os pseudobulbos bem gorduchinhos. Os que não são gorduchinhos são quase gorduchinhos, alongados e bastante expressivo, tá? É uma planta muito interessante porque ela conversa literalmente com você. Ela fala para você assim: olha, agora eu vou entrar em sono profundo e daqui a pouco eu volto com tudo. E é isso mesmo que ela faz. As Catasetums são orquídeas interessantes e resistentes, porque hoje a gente tem ela em regiões bem quentes e também conseguem ser cultivadas em regiões frias, tá? Florescendo lá também. Elas são nativas das regiões mais quentes do Brasil, então você encontra muito em coqueiros, em árvores, lá no alto, aquela touceira imensa de Catasetum. E tem algo bem legal que acontece nessa florada de Catasetum, que numa mesma touceira, na mesma planta, você pode ter flores femininas e masculinas, né? As flores masculinas geralmente são bem exóticas, coloridas, com aquele labelão lindo, né? E as flores femininas são mais delicadinhas, geralmente são de uma cor só, verdinha, amarelinha. E então isso é muito curioso nessa orquídea Catasetum. Ju, eu tenho dela. Apareceu assim como essa plantinha aqui no meu quintal, lá na minha calçada. Acontece muito. A Catasetum é uma orquídea que a semente, quando aquela vagem abre, as sementes que estão lá dentro, elas são levadas pelo vento e, surpreendentemente, você pode ganhar de presente da natureza uma muda de Catasetum. Na casa dos meus pais em Araçatuba, interior de São Paulo, os 2 coqueiros que eles têm na frente da casa, Deus colocou lá a muda de Catasetum. Foi a natureza que presenteou. E a minha primeira muda que eu levei para casa veio de lá, tá? Então não se surpreenda se você ganhar da natureza uma orquídea dessa. A florada sempre vem tendo boa luminosidade. O que você não pode é deixar esses bulbinhos, como tem muita reserva da água, encharcados, tá? Como a gente já aprendeu anteriormente, quanto maior, mais gordinho for o pseudobulbo, mais reserva de água tem. Então ela é menos exigente nas regas. Então vamos aprender o seguinte, tá? Vamos pôr essa plantinha aqui do lado. Essa planta, essa orquídea, ela vai entrar em dormência em determinada época do ano. Como eu sei, Ju, ela começa a descartar as folhas, tá? As folhas vão amarelando e os pseudobulbos vão ficando peladinhos. Nesse momento que as folhas foram embora, a tua planta não vai enraizar, não vai emitir broto, ela vai dormir. Isso geralmente acontece, vamos nos conectar à natureza, de maio a agosto. Em setembro, meados de setembro, ela começa a acordar. E quando ela acorda, gente, ela começa a emitir um broto novo, tão lindo, tão forte, que fica tão grandão, com folhas incríveis, e vem uma florada maravilhosa. Só que a floração dela é espetacular, mas dura pouco. Então 7 dias aí a 10 é o máximo de tempo dela florida. E aí o que acontece? Como a flor é muito exótica, principalmente as flores masculinas coloridas, tem aquele labelão lindo e muitas são perfumadas, os agentes polinizadores vêm com tudo. Então é muito comum você ter o Catasetum florido hoje e amanhã você já não ter mais. Então, se você quer que essa florada dure pelo menos uma semana, guarde seus exemplares dentro de uma estufinha lá com a malha de sombreamento para que isso não aconteça e você consiga ter um prazo para curtir essa floração, tá certo? Gente, no momento que essa plantinha perdeu as folhas e começou a dormir, você não vai mais regar, você não vai mais adubar. Juliana, vai matar a plantinha. Não, gente, ela está dormindo 100%, tá? Todo o vegetal dela aqui está quietinho. Não adianta você molhar e adubar, tá? Quando ela estiver despertando, que é quando ela começa a brotar,
você volta com a rega e com a adubação. Se você mora numa região, vamos supor, que é muito quente, essa dormência pode não acontecer como naquelas regiões mais frias, tá? Então, na natureza, tudo acontece perfeitamente. Às vezes, essa queda de folhas não aconteça por tanto tempo, tão presente, como nas regiões mais frescas, que tem ali a presença do outono e do inverno. Tá? Então a dormência é maior nas regiões mais frescas, tá certo? É importante, gente, vocês obedecerem isso de não regar. Eu e o Márcio, meu esposo, nós já testamos várias formas de cultivo de cataceto. E essa que eu compartilho com vocês é de um produtor muito famoso, né, que exporta cataceto aí para o mundo todo. E não fiquem preocupados, nesse período o bulbo, como vai ficar alguns meses sem água, ele vai debilitar, ele vai ficar um pouquinho enrugado. Mas depois, gente, quando ele começar a emitir o bulbo novo, tudo vai se recuperar. Aqueles mais antigos, eles vão continuar um pouco mais enrugados, tá? Mas eles vão melhorar o aspecto quando você volta com a rega e a adubação. É um ciclo maravilhoso. Algumas orquídeas têm essa característica das folhas caducarem, das folhas caírem em determinada época do ano. Então é legal você dar uma pesquisada na internet quais são as orquídeas que perdem folhas, porque às vezes a gente se preocupa sem necessidade. Então, às vezes, você tem uma orquídea desta em casa e não sabia reconhecer. Então, de repente, você tem uma clovécia, um cirtopódio, um mórmodes, até uma catacetum, tá? E é legal que a natureza pode te presentear. Agora você já sabe cultivar, já sabe as características dessa planta, sabe como ela se desenvolve e sempre vem frente nova. Vão perdendo folhas, vem brotos novos e esse é o ciclo dos catacetos. É uma orquídea muito interessante, vale a pena você ter um exemplar deste em casa. Você gostou? Dicas legais, né? Então comente comigo. Tá? Eu quero saber o que você achou. E se você tem alguma dúvida de cultivo, sobre o cultivo de catacetum, deixe aqui também que eu vou responder para você.